Fala galera, eu sou Leonardo Siqueira, especialista de marketing digital do Hambúrguer ZN. Eu sou Luiz Júnior, dono do Hambúrguer ZN, especialista em delivery. E esse é o segundo episódio do podcast Delivery em Dobro. O tema de hoje é como reduzir o seu cardápio pode aumentar as suas vendas em até 10 vezes. E cara, acho que a gente tem muita propriedade para falar sobre isso porque tem uma frase que diz assim, que se você for uma pessoa burra, você não aprende nem com seus erros. Se você for uma pessoa inteligente, você aprende com seus erros. E se você Verdade. for uma pessoa muito inteligente, você aprende com os erros dos outros. E esse foi um erro que a gente cometeu, né? Esse foi um erro que a gente cometeu lá no início, você cometeu principalmente, Sim. né? Que você é o cara da criação, o cara que criava os lanches. E a gente acabou ficando com um cardápio muito grande. E isso acabou se tornando um problema. Eu queria saber no qual burro eu fiquei aí. Eu acho que é o cara que aprendeu com o próprio erro, né? É, o cara inteligente, aprendeu com o próprio Inteligente. erro, mas não foi tão inteligente, Eu né? teria que ter aprendido com o erro dos outros. Então, por Claro. isso que a gente vai produzir Sim. o conteúdo para as pessoas aprender com o nosso erro. Então, elas vão ser mais inteligentes, não é Elas isso? vão ser mais inteligentes. Top. Claro que até o muito inteligente, ele também vai ter os próprios problemas Sim, dele, com né? Ninguém tá certeza. livre dos problemas, mas cabe a ele ser inteligente na hora e aprender com os próprios erros, não ficar... O burro é o cara que fica sempre ali dando murro em ponta de faca, né? Como dizem os mais Verdade. velhos. É isso aí. Então, cara, eu trouxe aqui pra falar um pouco, dar uma introduzida sobre o tema algumas pesquisas, né? Que foram feitas já falando sobre isso, porque eu acho que até é uma percepção que talvez não seja muito consciente para as pessoas, assim, dá a entender que se você tiver mais opções, você vai agradar mais pessoas ou vai agradar todo mundo, né? O que eu sempre falo que seu produto nunca é para todo mundo, mas as pessoas podem às vezes ter essa percepção meio inconsciente de que, tipo assim, se eu tiver muitas opções, obviamente eu vou vender mais. Tenho mais opções, eu tenho mais chances de agradar as pessoas, né? Acho que rola essa percepção. Você teve isso no começo? Como é que foi? Cara, com certeza. No começo, como você mesmo falou, eu sendo o cara da criação, eu ficava na chapa, né? Então eu Uhum. era o chapeiro, era o proprietário, era tudo ali, e eu comecei a criar. Eu me achei ali um Einstein, um cara inteligente pra caramba, o mestre da culinária. E tem uma história interessante que eu vou contar para vocês aqui no começo, que foi muito legal. No começo foi legal, mas depois virou um monstro para mim sendo chapeiro, né? Um problema. Então o que que acontece? Eu, cara da criação, fiquei pensando, cara, o que que eu vou gravar, o que que eu vou criar para chamar a atenção das pessoas, um lanche legal, diferente. Porque no mercado todo mundo já conhecia x-salada, x-tudo, esses lanches, bacon. Falei, preciso criar algo legal. E fiquei pensando. E aí eu falei, pô, legal, tive uma ideia top aqui. Vou colocar o nome de bairro, né? Então a gente está na zona norte de São Paulo. E eu comecei a criar ali o Hambúrguer ZN, até hoje é na Vila Medeiros, né? E eu coloquei o X Vila Medeiros, X Vila Sabrina, X Vila Gustavo, os bairros ali E como o nome perto. é Hambúrguer ZN, fazia sentido você homenagear os bairros da Zona Norte, né? ZN vem de Totalmente, Zona Norte, então totalmente. a Agora sua ideia foi essa. foi essa, mas você imagina, aí que eu depois, o que eu falei que virou um monstro depois, né? Porque eu criei, cara, eu tinha um orgulho de falar assim, ó, pessoal, quantos lanches tem na tua hamburgueria? Eu falava no cardápio, mais de 40, mais de 40. E quando você, que a gente vai falar isso bastante aqui, quando você faz 8 pedidos por delivery, 10, que é pouquinho, que está no começo, aí legal. Agora, quando você começa a fazer 80, 90, 100, 120, 130, isso vira um caos na chapa, fica terrível pro chapeiro. E aí as pessoas começam a falar: tira o milho, tira a batata palha, tira a salsicha, tira o catupiry. É isso mesmo, eu inventei lanche com salsicha, com batata palha, com milho. Então foi terrível, um cardápio extenso, assim, com muitos itens. Foi muito difícil depois. Esse ponto, né, esse ponto que foi um ponto prático ali, né? No dia a Sim, dia você detectou esse problema, né? De você ter que decorar todos os itens, as pessoas ficarem na dúvida de pedir um de outro. E aqui nas pesquisas a gente vê que no âmbito da mente mesmo das pessoas também não é uma boa decisão você ter muitas alternativas, né? Tem aqui a pesquisadora Angélica de Moca, da Temple University, examinou os cérebros de pacientes de um estudo que precisavam resolver um problema complexo. Ela ia fornecendo mais e mais informação aos participantes enquanto examinava a atividade de seus cérebros. Então, assim, ao longo do exame, né, do teste,
Os pacientes estavam dentro de um aparelho, né? A cabeça deles dentro de um aparelho, que é um aparelho que vai medindo em tempo real como é que a atividade do cérebro ali vai funcionando naquele momento. E à medida em que recebiam mais informações, a parte do cérebro dos examinados, chamada córtex pré-frontal, que é responsável por planejar e tomar decisões, ficava cada vez mais ativa. Porém, a partir de um certo ponto, os participantes do estudo não conseguiram mais lidar com tanta informação e a atividade no córtex pré-frontal simplesmente parava. Ela literalmente apagava com tanta informação. E mais um estudo que vem para comprovar essa parte prejudicial de você ter muitas opções é da pesquisadora... Nossa, o nome dela é difícil, hein? Acho que é... Eu vou arriscar aqui, acho que é China Liengar. É psicóloga e economista canadense e professora da Columbia Business School. E o estudioso Mark Lepper, professor de psicologia da Universidade de Stanford, eles montaram 2 experiências no supermercado. Essa aqui, na primeira, eles colocaram 24 sabores de geleia, e eles ofereciam uma amostra grátis, né? Eles ofereciam uma amostra grátis para os clientes. Aquela amostrinha que tem, né? Sempre tem nos mercados. Aquela degustação. E no primeiro experimento, eram 24 sabores de geleia. E todas as pessoas experimentavam as 24. Elas não experimentavam as 24. Elas escolhiam qual elas queriam experimentar. Dentre aquelas 24. E dentre essas pessoas, 3% acabaram comprando um pote fechado, o que pode não ser um número ruim, 3% de conversão aí, vamos dizer, né, como a gente diz no marketing, pode ser que não seja um número ruim, mas eles fizeram uma segunda experiência, e nessa segunda experiência, eles puseram apenas 6 sabores de geleia, todos com uma amostra grátis, do mesmo jeito, aí o pessoal degustava, e depois eles falavam, se você quiser comprar, se dirige ao setor tal, que vai ter lá a geleia para você comprar o pote fechado, né? Assim como o pessoal faz. Só que dessa vez, 30% das pessoas compraram, ou seja, 10 vezes mais. Eles aumentaram em 10 vezes a conversão. Isso aconteceu por um fato de que as pessoas que... E mais, o outro curioso é aqui, que as pessoas que experimentaram, as que tiveram menos opções de escolha, foram as que disseram mais satisfeitas com as geleias, porque além deles fazerem a venda, eles perguntavam qual que era o grau de satisfação da pessoa. Isso acontece por um fator muito simples. Quando você tem muitas opções, o seu cérebro tende a ter uma sensação de que você está tendo uma dificuldade de escolha, né? Como disse na outra pesquisa. Sim. Ele tem aquele... Cara, muita informação, muitas opções, eu não sei direito o que escolher. E isso acaba gerando um sentimento ruim. Um sentimento de que você não sabe se você está tendo a melhor escolha, né? É um sentimento... Tem muita opção, exatamente. Você fala, será que... Nessa que eu escolhi a melhor escolha, né? Será que essa realmente é a melhor escolha? O que para algumas pessoas pode parecer que é um sentimento de liberdade, não, eu posso escolher qualquer opção. Na verdade, acaba se tornando um sentimento de indecisão, de frustração. Porque ele não sabe necessariamente se aquela escolha foi a melhor escolha. Então o cara vai lá e tem, 30 sabores, né? 27 sabores de geleia aqui, como eles disseram. E assim, voltando pro lanche de bairro, quando a tua hamburgueria começa a ficar conhecida, olha o problema que você gera. Chega um cara de um bairro ali que você não colocou e o cara fala, é meu bairro, que você... Ele quer que você crie mais. Ele quer que eu crie mais. Então foi outro tipo de problema que gerou, porque o cliente dá a opinião dele. Então ele se sentia que o bairro dele estava excluído. Estava excluído, né? É na zona norte de São Paulo, mas eu não coloquei no cardápio. Então é um problema. Vai a dica aí, não cria lanche de bairro, porque é problema. E assim, se você tentar agradar todo mundo, você acaba desagradando a maioria, né? Sim, é aquela história. Com certeza. Como dizem, nem Jesus agradou a todos, né? Então, nem o cara que mudou o mundo, mudou a humanidade, agradou todo mundo, né? É verdade. Então, assim, quem é a gente para tentar agradar a todos os gostos? A gente tem que tentar agradar os gostos que dão certo no nosso negócio, ver o que tá dando mais certo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Certo, legal. É isso aí. E hoje a gente tenta ajustar o cardápio da melhor forma possível. Como você bem sabe, a gente estava conversando aqui antes, né? A gente tem que perceber qual é o lanche que mais sai, o que menos sai, se vale a pena tirar um lanche. Você tem que analisar todos os pontos, né? Essa é até uma pergunta que eu tinha anotado aqui para te fazer. É assim, beleza, eu já peguei essa informação, eu sei que eu não posso ter muitas opções no meu cardápio.
ter muita informação no meu cardápio vai gerar esse cansaço mental na pessoa da escolha, essa indecisão, vai fazer com que eu tenha menos vendas, né? Porque vai ter aquela frustração da pessoa de não saber se ela está escolhendo a melhor opção. Mas e aí, eu já sei disso, e agora? O que eu faço? Eu saio tirando tudo do meu cardápio? Como é que eu faço? Você já ouviu uma frase que fala assim, vamos trocar o pneu do carro andando? Já ouviu essa frase? Já. E você já imaginou, já tentou imaginar, porque trocar o pneu do carro, o carro parado, já é um negócio triste, né, cara? Sim. Tem aquele macacozinho que você levanta, fica com medo, você fica tenso ali, né? Com medo do carro cair ali, a roda ficar no chão, enfim. Então, é literalmente isso aí, trocar a roda do carro andando. Ó, e uma informação supérflua aqui, fútil, que não tem a ver com o assunto, mas é legal de falar. Teve um cara que ele fez isso. Eu tava vendo um vídeo sobre aviação e os caras acabaram citando que tinha essas loucuras antigamente, né? Do cara abastecer o avião em movimento e tal, que eles faziam as travessias. E teve um cara que fez de carro. Eu acho que, se eu não me engano, ele atravessou os Estados Unidos inteiro. E ele trocou a roda do carro com o carro andando. Ele desenvolveu um sistema para trocar a roda do carro. Literalmente, ele trocou a roda do carro com o carro andando. Abastecia com o carro andando. Sem parar, acho que ele atravessou os Estados Unidos inteiro. Mas enfim. Também é cultura, né? Esse vídeo aí, não tinha visto não. Mas essa frase quer dizer o quê? Que você tem que ir ajustando, né? Você faz algo que na época eu imaginei que seria top. Eu me sentia eu falava para as pessoas com orgulho, né? Sua hamburgueria tem mais de 40 lanches. E aí, cara, eu tive que ir trocando o pneu com o carro andando. Eu fui vendo. E a sua pergunta aí é se tira tudo do cardápio? Não, você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ir posicionando ali o seu lanche, que a gente chama de estrela, que é o que mais sai. Uhum. Você tem que posicionar ele ali no cardápio em primeiro lugar. Aí depois vem um lanche que sai também, mas não é o top, não é aquele que sai muito você colocar ali no meio do cardápio. E no final do cardápio o que menos sai. E tirando aqueles lanches, por exemplo, eu vou falar do meu exemplo, né? Eu criei na época o misto, quente, eu criei o bauru, que é lanche de padaria. Mas como eu não tinha muita experiência ou quase nenhuma com hamburgueria, era o comecinho. E não tinha naquela época os vídeos, né, o tutorial para te ensinar, tudo, não tinha um podcast. A gente nem usava esse nome hamburgueria, né? Era lanchonete, chamado lanchonete. Então eu falei, se a padaria vende um mistão lá, eu vou vender um mistão também. Fui colocando mistão, fui colocando bauru e aos poucos eu tive que ir tirando a mamadeira da boca da criança. Quer dizer isso, fui cortando dos clientes que era acostumado, aí saía, 2 mistos na semana, e aí, olha só que interessante, isso é muito bom falar, porque eu tinha que comprar pão francês, então aí eu tinha pão com gergelim, eu tinha pão de brioche, eu tinha pão de hambúrguer normal e tinha que comprar o pão francês, tinha vez que saía 10 churrasco, que eu vendia churrasco também, que é outro lanche de padaria, e aí começava a sobrar muito pão francês. Tinha vez que saía muito e você não tinha aquela média, porque você não conseguia saber ali o dia que ia vender o misto, o dia que ia vender o bauru e o dia que ia vender churrasco. Então acabava estragando muito o pão francês, que a validade dele é só do dia. Então eu fui tendo que ajustar o meu cardápio, fui tirando, fui depois vendo essas pesquisas e a gente foi sofrendo, né, cara? Que você vai sofrendo. Quando você monta um cardápio sem experiência, você vê que você tem que comprar muito insumo, aí aquele insumo que você criou, aquele lanche maravilhoso com milho, né, que não é um dog, é um lanche, mas você criou com milho. O milho, se você abrir a latinha, ela vai estragar logo, você tem que usar no dia. E aí que a gente vai falar bastante sobre isso também, que é sobre comprar muito insumo, ter que tirar muito dinheiro do caixa, dinheiro que na época eu não tinha para comprar isso. Então vira um avalanche de problemas, né? Sem contar também um problema que eu lembro que tinha bastante, é quando a gente tinha que treinar novos chapeiros, né? Sim, o cara decorar aquela quantidade de ingredientes, aquela quantidade de lanches. E assim, vale ressaltar também que a gente tá nesse processo ainda, né? Tá. Não é um processo que a gente já finalizou ou que a gente tá com o cardápio redondinho do jeito que a gente queria. Por quê? Porque os nossos clientes foram acostumados, muitos anos, tal, não sei o quê. Então a gente foi, né, como a gente tem todos os meios hoje em dia, né, a gente tem os aplicativos, tem o nosso próprio sistema, então a gente foi vendo o que tava ali que não tava virando muito bem, que não tava vendendo muito bem, e às vezes assim,
os relatórios até surpreendiam a gente, né? Porque tinha algumas coisas que a gente achava que não estava vendendo muito bem, porque ali na percepção do dia a dia você não percebia e estava vendendo. E algumas outras coisas que a gente achava que vendia bem não estava vendendo, né? Sim. Então acho que é importante, se você não tem um sistema, se você não tem esse tipo de controle ali dentro do computador, cara, vai anotando no papel, vai anotando, fazendo as contas, ó, hoje saiu 10x bacon, hoje saiu 5x salada. Vai tendo esse controle para você saber o que tirar do cardápio, o que não tirar, quais são as suas estrelas, né? Como você disse, que você tem que destacar mais no cardápio, seja o cardápio virtual, seja o cardápio do iFood, seja o cardápio do Uber Eats, seu aplicativo próprio, ou até mesmo um panfleto. Quando você vai confeccionar, você tem que pensar em todos esses pontos, né? Acho que é muito importante a galera pensar em tudo isso. E eu vou pegar esse gancho seu aí e vou falar como dono de hamburgueria, né? Você falou assim, de ver esses relatórios, ver os lanches que mais saem para você ajustar esse cardápio. Vou falar agora como dono de hamburgueria. O dono de hamburgueria, ele faz tudo, né? Geralmente é o cara que faz a compra, o cara que tá lá no balcão, tá atendendo, tá junto com o chapeiro, ele tá dando assessoria para os motoboys, tá vendo a saída. Então, ele é muito atarefado. Então, às vezes, ele não se atenta para esses detalhes que passa desapercebido, né? De saber qual é o melhor lanche que sai. Porque quando você vai lançar uma promoção por delivery, alguma coisa, você tem que lançar o carro-chefe, o que mais sai. Sim. E como é que você vai saber se você não para fazer esses relatórios? Então, como eu tô dono de hamburgueria por muitos anos e passei por todos esses processos, o que eu fiz agora? Eu tirei um pouco o pé do acelerador, comecei a delegar para mais pessoas, porque a gente tem um ciúme tão grande do lanche, da criação, que é como se fosse um filho, só você quer cuidar, só você quer fazer, só você acha que você é o melhor na chapa. Então eu comecei a entender, com o passar dos anos, que eu ia ter que me desprender desse ciúme, desses detalhes que só eu tinha que fazer. E eu comecei, que você muito bem frisou aí, comecei a treinar pessoas, treinar chapeiros, treinar outras pessoas. E aí a gente começou a entrar nesse detalhe de pesquisar, de ver qual é o melhor lanche, qual é o melhor combo, o que sai mais do delivery, o que está sendo ajustado para essas coisas. Isso é muito importante. Acho que dá tema até para um podcast inteiro esse aí, Dá, né? com certeza. Dá tema de um podcast inteiro. Muito. Cara, pra não dizer que a gente tá jogando só do lado de um time, eu trouxe um contraponto aqui. Legal, vamos Trouxe um contraponto. Uma outra pesquisa disse o seguinte: pouca informação também atrapalha. Se o excesso de informações para a tomada de decisão trava nosso cérebro, a falta delas também pode ser algo frustrante. Para Benjamin... Nossa, esse aqui eu não vou saber, esse aqui eu não vou saber pronunciar. Põe um apelido nesse cara aí. Pro Benjamin, né, o nosso parça, o Beija, professor da Universidade de Genebra, ter muitas opções à disposição pode ser ruim conforme a informação que é passada aos consumidores e o tipo de conhecimento que eles têm sobre as opções e quanta importância que eles dão àquela escolha. Então, assim, ele ressaltou, né, que você ter muitas opções pode ser ruim, só que ele fala que além do problema da sobrecarga de opções, diz Benjamin, o que frustra e dificulta a escolha é a falta de informação ou de conhecimento sobre as características de cada opção. Então, não só o cliente fica frustrado por ter muitas opções, mas se também ele não tiver muita informação sobre o que ele está consumindo, ele também gera essa frustração nele. Sim. Cara, você já fez supino? Já. Já, né? Na academia. Esses dias, inclusive, supino. A gente fez junto e eu tô doído até agora, tô sentindo dor até agora. Por isso que eu queria falar do supino. Eu vou fazer uma analogia aqui do supino. Quando você malha em dupla, igual você falou que a gente malhou em dupla, você tá ali subindo o supino, cara, você tá na 7ª subida do supino, você quer até fazer mais, mas o cara que tá ali, que tá meio desinformado, ou ele tá vendo ali você fazendo muita careta, ele fala a última. Mais uma, né? Mais uma, só mais uma. Mas você tava com pique e com força de fazer mais 5. Mas quando o seu cérebro recebeu essa informação, que é mais uma, acabou, cara. Parece uma coisa impressionante. Você só consegue subir mais uma só e já é. Só mais uma. Então é assim, no cardápio você tem que ter o ponto de equilíbrio. Nem você pode tirar tudo, condenar todos os seus lanches. Não, tô assistindo agora esse podcast e tal, eles estão falando isso, eles têm razão. Vou eliminar tudo. Meu cardápio tem 30, vou deixar 6, vou eliminar a maior parte do cardápio. Eu acredito assim, você tem que ter o equilíbrio. Nem pouca informação, nem muita também, né? Você tem que trabalhar muito bem o seu cardápio, você tem que trabalhar as fotos do lanche, porque as pessoas são muito visual também, né? Quando a pessoa olha um lanche ali no cardápio, é muito bem feita a foto, você tem que se preocupar com a foto que você vai colocar,
com a arte, quem está fazendo, elaborar tudo, montar um combo. Então, assim, você tem que despertar isso na mente das pessoas, né? Sim. Agora, com certeza, quando eu coloquei 40 tipos de lanche, eu deixei muita pessoa confusa que está até hoje, não sabe nem qual lanche ela comeu. Até hoje perdida. E também eu não podia pegar 40 tipos de lanche, radical agora a gente tem as pesquisas, tem tudo na mão, vamos deixar 6 só. A pessoa vai falar, mas o que é isso aqui? Só 6 tipos de lanche? Vai ter aquela sensação de perca, né? Inclusive na época que eu ficava lá no Braçal, né, que eu atendia as pessoas e tal, antes de trabalhar só com o marketing da empresa, eu via muita gente que falava, cara, eu comi um lanche aqui, mas eu não sei qual é. Eu lembro que ia isso, ia aquilo, e aí a gente ali na experiência, né, como já tava muito tempo no dia a dia, falava, é lanche tal. Então era tanta opção que a pessoa às vezes comia e realmente, não é brincadeira, ela não sabia o que ela tinha comido, ela não sabia. E às vezes a diferença de um lanche para outro é tão pouca, né, que não tem por que você querer criar tanta opção assim, às vezes é só um ingrediente que muda de um lanche para o outro. E falando de delivery, agora vindo pro lado que eu tô lá dentro da hamburgueria até hoje, para você deixar mais funcional, mais prático o delivery, o cardápio mais enxuto é sensacional, porque ali tem toda a linha de montagem. Quando sai da chapa a gente vai falar bastante, eu acho que tem também material aí para 5, 6 podcasts falando sobre isso, né? Sobre embalagem, sobre tudo e toda a função ali da cozinha para até chegar no motoqueiro, até chegar no cliente. Então, hoje as pessoas querem rapidez, agilidade, né? Se você não tiver isso no delivery, com certeza. Hoje a gente é avaliado nas redes sociais por tudo, né? Pela aparência, pela qualidade. E a gente do Hambúrguer ZN quer surpreender sempre o cliente e entregar com qualidade mais rápido possível. Então, inclusive, nessa questão de tempo de atendimento, o próprio iFood, antigamente ele tinha um sistema de avaliação que era diferente. Hoje ele divide em 2 partes. Se o pedido atrasou, sim, quantos minutos? Ou não atrasou. E a outra parte é a avaliação da comida, da embalagem. Sim. Então eles viram que o tempo de entrega é tão importante que eles fizeram uma categoria à parte para saber se o seu pedido está atrasando ou não. Porque acho que, cara, deve ser a maior reclamação do delivery, com certeza é o atraso. E isso faz parte do seu cardápio, porque se você tiver um cardápio extenso ali, vai complicar toda a tua logística para liberar esses lanches, para sair da chapa. Porque a maioria das pessoas também, elas são super criativas, elas não comem muita coisa e começam a tirar ali o alface, o milho, a maionese, sem isso, sem aquilo. Então, se isso é extenso, é muita variedade de lanche, cria um caos terrível para a cozinha, né? Para o chapeiro ali, para toda a cozinha. Sim. E acho que assim, falando sobre essa pesquisa aqui, né, do Benjamin, da Universidade de Genebra, ele fala que a falta de informação ou de conhecimento sobre as características de cada opção também gera uma frustração. Nisso a gente poderia colocar a descrição, né? A descrição do produto é muito importante, eu acho. Sim, muito importante a descrição do produto, tudo bem ali descrito ali para o cliente, para ele poder entender o que ele está comprando, o que vem. Isso é fundamental, né? Seu cardápio tem que ser totalmente trabalhado ali como um raio-x para o cliente, para ele ver tudo do lanche, né, que ele quer comer. E definir rápido. Né? E falando da parte do marketing, além de definir bem o que tem no lanche, você tem que também colocar adjetivos. Cara, um blend suculento, um pão macio. A carne que você usa. O ponto da carne que o cliente quer, que isso é fundamental. Sim, com certeza tem que ter toda essa... Então, assim, o que você vai economizar... A gramagem, né, do hambúrguer. Se é 200 gramas, se é 130. Exatamente. Tudo muito bem especificado. Então, assim, o que você vai economizar nas opções, cara, pode... largar a mão aí na descrição, fazer uma descrição bem trabalhada, não tenha medo de acho que assim, de colocar mesmo, e assim, tem que ser real, a única parada é que tem que ser real, não adianta mentir, não adianta falar uma coisa que não adianta falar que é gourmet demais se não for, ou também não adianta, sabe, querer simplificar muito se não é tão simples. Não adianta ser político. Né? Não adianta ser político. Mas não vamos entrar nesse tema de político não, que isso aí dá problema hoje em dia. Dá problema, vamos lá. Continuar aqui na hamburgueria que é melhor. Cara, então para fazer um resumão aqui, eu listei, né? Certo. Ter de como fazer. Vamos falar da prática agora, como fazer. Primeiro, o cara vai precisar de um relatório de tudo que vende. Sim.
né? Não adianta ele achar que sabe o que vende mais, ele vai precisar saber na prática tudo que vende. E quem vai dar essa informação para ele é o cliente, né? Exatamente. É o que eu falei, ele se desprender de muitas funções que ele está fazendo ali e ele parar para ver, porque quem determina é o cliente, na verdade. Por exemplo, a gente tem um lanche que chama o XEN, Zona Norte, que é o lanche da casa. Esse sai demais. Então, pô, vamos focar no XN, vamos fazer promoção no XN. Então, ele tem que ver qual o lanche dele ali, a estrela, né, que eu chamo de estrela, que é o que está no topo do sucesso ali, na hamburgueria, e ir observando. E quem vai determinar é o cliente mesmo. E acho que até, assim, o cara vai focar a energia dele no que tá dando certo, né? Sim. É focar a energia no que tá dando certo. Na verdade, a grande frase do momento e da época, o menos hoje é mais, Menos né? é mais. O menos é mais, acabou, é simples, é fazer as coisas acontecer. Quanto menos você enfeitar o boneco, né? Fala enfeitar o boneco, enfeitar o lanche ali, vai acontecer. Exatamente. Aqui eu coloquei o ponto 2, fazer pesquisas com os clientes. Cara, e essa pesquisa não é uma coisa tão difícil de fazer, não é que você precisa contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, não. É aquela não. coisa formal. Não é aquela coisa formal. Com a pranchetinha lá na Não, porta da nada hamburgueria, disso, nada disso. Cara, você pode fazer uma pesquisa pelo Instagram, através de uma enquete. Sim. O que vocês acham do lanche tal? Vamos fazer uma enquete. Vocês gostam mais do lanche tal ou do lanche tal? Gostam mais de porção de batata ou porção de anel de cebola? Sei lá, de repente na sua hamburgueria não vende tanto anel de cebola, ou ao contrário, e vice-versa. E você vai fazendo a pesquisa com o cliente de forma totalmente direta, né? Acho que isso é uma coisa que as redes sociais possibilitam hoje de uma forma muito fácil. E para o delivery, assim, vai uma sugestão bem legal que a gente fez essas campanhas. Você pode criar uma campanha temática de um tema ali, vai ficar um tempo, né? E depois ela sai, um lanche ali que, por exemplo, nós criamos do Campeonato Paulista, não foi? Ano passado. Exatamente. Pão verde, que você já sabe quem é o time, né? Palmeiras, o pão preto, que é Corinthians. Aí o pão vermelho era do São Paulo. Pô, ia falar rosa, cara. Não, rosa não, né? Não vamos entrar nessa Pão vermelho coisa. do São Paulo. Pão vermelho do São Paulo. Então é isso, você pode criar as campanhas assim também, né? Pois é, você atrapalhou o meu ponto 4 aqui, que você já... Você deu spoiler, você deu spoiler, o ponto 4 era esse. Era esse, cara? É. Pô, foi mal. Ponto 3, então, tirar primeiro os que menos vendem e tem produtos específicos para ele. Assim, acho que um ponto importante, esse ponto 3 aqui, tirar primeiro os que menos vendem e tem produtos específicos para ele. Cara, eu tenho um lanche que vende pouco, só que eu não preciso comprar nada mais para fazer esse lanche. E eu tenho um lanche que também vende pouco, só que ele tem um ingrediente específico que eu tenho que comprar só para ele. Cara, tira esse lanche, cara. Elimina Esse ele. tem que ser o primeiro a sair, né? Tem que ser o primeiro a sair. Se você tem um ali que vende menos, sei lá, não destaque ele muito, deixa ele ali no finalzinho do cardápio ali, do iFood, dos seus aplicativos que você usa ali, não destaque ele muito não. Mas se você já tem um ingrediente, agora, eu faço um lanche com atum, com a cebola que veio lá do Himalaia. Eu tô chutando aqui, falando, nem sei se tem cebola do Himalaia, né? Inventa. E vem numa embalagem, eu tenho que comprar cogumelo. Pô, um lanche de cogumelo que nem sai. Por que eu vou ter que ficar comprando esse insumo e investindo nisso aí? Tira do cardápio, cara. Tira, simples assim. Certo. E o ponto 4, que você já deu uma palhinha aí, eu coloquei deixar os que vendem menos, mas são mais fáceis de fazer de forma sazonal. Então esses que vendem menos, ou você faz como você falou, né? A gente deixa menos destacado no cardápio, deixa ele lá como opção, mesmo vendendo menos, ou faz ele de forma sazonal. Sim. O que vai gerar até uma venda maior dele. Por quê? Porque quando você dá esse estalo na cabeça de pessoa, esse lanche tá entrando no cardápio, mas é por tempo limitado, ele vai sair. O sazonal é isso, né? Aquele lanche que ele não tá sempre no cardápio. Pode ser que esse lanche que vendia menos passe até a vender mais, porque a pessoa vai entender que é uma oportunidade que ela tem de experimentar um lanche novo na sua hamburgueria por um tempo limitado. Então, basicamente, é o que você tinha falado aí do cardápio sazonal, né? Que é que as hamburguerias vêm fazendo muito hoje em dia e funciona bastante. E como dono de hamburgueria, não tem como eu não falar isso, né? Porque o dono de hamburgueria, ele gosta de criar. Mas como criar sem ser um problema? É dessa forma, sazonal aí. Cria uma campanha, vende, arrebenta. E outras pessoas ficam com saudade. Até hoje o pessoal, é aqueles lanches de time lá, quando é que volta? Vai voltar. Tem aquela sensação, né, que o gostinho, né, tá acabando a campanha. Então é isso que você falou, um ponto muito importante aí. Às vezes um lanche que não vendia, você lançou nessa campanha aí
e as pessoas sabem que vai sair. Então, porque às vezes a pessoa pode assistir a gente falando aqui e fala, cara, mas eu não vou criar mais nada, eu vou ficar só com esse cardápio. Assim, não cria, cara, mas por tempo limitado, né? Para não te gerar um problema aí. E também seus clientes não ficar com dúvida. Porque essa não é a ideia. A ideia é a pessoa decidir, comprar bem, indicar e voltar e ser um cliente recorrente, né? A ideia principal é essa. É essa. Essa questão da dúvida é muito importante, porque às vezes a pessoa até assim, ela tá lá a primeira vez na sua hamburgueria, aí ela pediu um lanche, ela não sabe se essa é a melhor opção. Aí chegou, puta, ela não gostou tanto daquela opção, já vai gerar aquele sentimento nela de, cara, eu podia ter escolhido uma opção melhor, tem tantas aqui. Então não é isso que você quer gerar no seu cliente, você quer gerar de falar, o cliente olhar pro seu cardápio e falar, com certeza esse aqui é o meu lanche. Sim. Com certeza esse aqui é o meu lanche, tá? As coisas aqui, os que eu mais gosto, com certeza vai ser esse aqui. E realmente atender a expectativa dele, né? Chegar lá o produto que ele queria, do jeito que ele imaginou. É surpreender, né? Sempre a gente quer surpreender. Exatamente. Essa é a ideia. Pra vender mais no delivery, vender muito, que isso é bom, hein? Tem uma frase que eu acho que é do Tony Robbins, né? Que a felicidade é igual expectativa menos realidade. Sim. Então, se sua expectativa for 100 e a realidade for 50, você vai ficar com menos 50 de felicidade, né? Sua felicidade vai ficar negativa, vai ser um sentimento de frustração. Agora, se você chegar ao contrário, né? Chegar com a expectativa de 50 e chegar a 100 e o resultado for 100, aí, cara, você ficou com mais 50 de felicidade, é isso que você quer proporcionar pro seu cliente, né? Com certeza, sucesso total para ele e satisfação, né? Então, galera, esse foi o segundo episódio do podcast Delivery em Dobro. Vai continuar a série aqui no canal, então para você não perder nenhum episódio, se inscreve, ativa as notificações. A gente não tá sendo igual aos youtubers aqui, é para você não perder mesmo nenhum dos vídeos. E aqui no link da descrição vai ter também o nosso canal do Telegram, onde vai ter conteúdo exclusivo para vocês, além de você sempre ser avisado quando sair um conteúdo novo. Além disso, também tem o Instagram e o Facebook, que vão estar aqui na descrição e vão estar aparecendo aqui na tela, onde vão ter trechos curtos, né, resumidos de todo o conteúdo que foi passado aqui. Então acompanha a gente lá e bora dobrar o faturamento do seu delivery.